Você até escreveu, estou vendo aqui sua coluna, que o acerto com o Trump deu uma narrativa para o presidente Lula para 2026, né? Pois é, Charles, eu conversei ontem com um auxiliar do governo federal, é uma pessoa que conhece o Palácio do Planalto por dentro, conhece o presidente Lula muito de perto, consegue traduzir muito o espírito, a cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse personagem, esse observador, essa fonte me resumiu o seguinte: falou, Daniela, esse preparo lento, né, a fogo baixo do acerto de uma solução para o tarifaço está sendo o molho do cozido do Lula para a reeleição em 2026. O que ele quis dizer? Né? Que assim, o presidente está usando o tempo que teve desde o início dessa crise, não só para se reaproximar de setores do empresariado que não são muito afeitos nem a ele nem ao PT, mas também para reconstruir não só a imagem do próprio Lula, como mostram as pesquisas, mas do governo, Diego, que estava meio refém ali de uma narrativa muito centrada na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, mas parecia meio incapaz de criar fatos novos, agendas novas, né, de se mostrar um governo revigorado, renovado. No fim, a articulação desse tarifaço, ou mesmo a articulação do Eduardo Bolsonaro por sanções ao Brasil, ainda que não o tarifaço, né? Ele disse que queria mesmo era a Magnitsky, o que no fim também conseguiu para o ministro Alexandre de Moraes e a família dele, mas essas articulações dos Estados Unidos acabaram por ressuscitar, por dar um novo fôlego, para dar uma nova roupa para o governo. O governo ganhou primeiro um discurso. E que o Lula fez? Ele falou, o Brasil é um país soberano, nós não temos complexo de vira-latas, o Brasil é um país grande e vai negociar como um país grande. Então, resistiu. Não teve interrupção de julgamento, não teve, pelo amor de Deus, não teve nada, né? O julgamento foi concluído, sem grandes altercações, e depois disso é que as conversas aceleram. Julgamento de quem eu estou falando? De Jair Bolsonaro, né? A fase principal. Aliás, gente, entrega dos recursos de hoje para amanhã, no máximo, né? Até meia-noite. Então, assim, o que a gente viu, primeiro, foi esse movimento de altivez, né, de mostrar ali uma liderança, tônus para liderar, bota o Alckmin num circuito onde o Alckmin circula melhor do que o Lula, que é no circuito do empresariado. Alckmin consegue fazer bons contatos. Depois disso, entra a diplomacia, prepara esse encontro e aí você tem o Trump escrevendo que é uma grande honra ter encontrado com o presidente e hoje desejou feliz aniversário para o Lula. Que ele é um great guy, né? Então, assim, o presidente conseguiu pegar esse, digamos, ataque, o ataque mais incisivo de um integrante da família Bolsonaro à sua administração e às instituições do Brasil, e transformar em uma oportunidade que deu para ele uma nova plataforma. Ô, Dani, o governo está explorando isso ao máximo. Se você me perguntar, vai até 2026, outubro, Joana? Não dá para dizer, mas porque que nesse momento tirou o Lula da sua pior fase, tirou. Porque se não avançar, né, a gente sabe que tudo pode acontecer, e agora há pouco, acho que Trump ou falou ou tweetou. Não lembro direito o que aconteceu, a gente deu aqui, ele falou, né, sobre o acordo que eles querem, vamos ver, acho que eles estão pagando 50% de tarifa. Então, ele faz um certo descaso ali e o vamos ver é na hora H que a gente não sabe quando vai ser. O vamos ver ficou para quando, né? Isso, agora sim, ele gosta, né, como diz o próprio Trump em inglês, né, he's a tough negotiator, ele é um negociador duro, né, então ele vai continuar vendendo essa ideia de que vai buscar o acordo mais vantajoso possível para os Estados Unidos. Ele precisa disso, inclusive, porque alguns setores têm cobrado, né, a economia americana. Vejam só o que aconteceu. As exportações do Brasil, as vendas do Brasil para os Estados Unidos caíram, mas as exportações do Brasil no volume global aumentaram. Por quê? Porque o Brasil encontrou outros mercados. No fim, não houve um prejuízo. Há, claro, setores que estão sendo muito sacrificados. Eu destaco os setores de suco de laranja e o de pescados, né? Mas, além do aço, claro. Mas, no saldo geral da balança comercial, o tarifaço não conseguiu derrubar a balança comercial do Brasil. Mas o Trump vai continuar. Ele precisa desse discurso para o público interno. Ele lançou uma política, digamos, heterodoxa de comércio exterior, e ele precisa justificar internamente que isso trouxe algum tipo de ganho para os Estados Unidos. Agora,
A gente precisa ter em mente, Jô, que esses dois personagens, há 30 dias, 60 dias, eles nunca tinham se falado, pessoalmente. Então, é inegável que houve um avanço. Era improvável, né? Muito improvável. Lá atrás, se a gente esquecer, limpar a nossa memória e voltar 1 mês, 2 meses Como atrás... tudo começou com aquela postagem nas redes sociais. A gente não ia acreditar que eles tinham conversado, tirado foto, dado parabéns, parabenizado o vigor físico, né, Trump em relação a Lula. Então, realmente, muita coisa aconteceu num espaço curto de tempo. A gente foi do 8 para 80, quase um looping aí de montanha-russa. E se a gente voltar mais atrás ainda, a gente precisa lembrar que o Lula cometeu um pecado capital, né? Que foi dizer na eleição americana, durante a eleição, que para a democracia era melhor que Joe Biden vencesse, né? O ideal é que líderes de países que mantêm relações com outros países não se metam, falando bem claramente, assim, em português bem claro, não se metam na eleição alheia. Porque é isso, né? Perdeu o candidato que você defendeu, e aí? Como é que fica? E agora, José? Então, assim, houve também um tempo de tentar cicatrizar essas declarações e melhorar, mudar a imagem, né? De parte a parte, assim, né? O Lula também tem pouca identificação ideológica ou nenhuma com o Donald Trump, mas sabe que nesse momento precisa produzir um resultado.